Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo. Certo? Então, abriram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Eu quero ler os versos de 3 até o verso 6. Nós vamos ler alguns textos durante toda a pregação, mas a princípio eu quero iniciar tratando a respeito desse texto como base daquilo que eu vou falar. Nós tivemos um problema com o Data Show hoje, porque o Fábio ficou doente de última hora aí, ele não pôde estar aqui, então a pregação não estará no Data Show. Então, se você não trouxe Bíblia, senta do lado de um crente aí fiel a Deus e acompanhe pela Bíblia do irmão aí, que já está salvo. Amém? Vamos orar então. Aliás, antes disso eu quero ler e depois vamos orar. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Vamos orar. Deus Santo, eu quero te glorificar mais uma vez nessa noite, Senhor. Te louvar, Deus, por esse lugar, te louvar pelas vidas que estão aqui, Deus, pela graça que nós teremos nessa noite, de ouvir a Tua palavra, de compartilharmos da Tua palavra, Senhor, em nosso meio. Obrigado porque nós temos esse lugar para nos reunirmos com a liberdade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela graça que nós temos tido, Senhor, de termos a Tua palavra em nossas mãos, de podermos lê-la, Senhor, em nossa língua, de podermos lê-la, Senhor, nos edificar por meio dela. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra venha nos edificar. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Samuca? A expressão assim mais interessante que eu queria, a princípio, já destacar logo de cara, que eu vejo nesse texto, é essa expressão junto de mim, que eu acho uma expressão muito poderosa, lá no versículo 4, né? Quando Deus fala, e os trouxe para junto de mim, junto de mim. Se é para junto de mim, a questão implica muito naquilo que Romanos 3:23 fala, e que alguns discordam, mas que é uma realidade. Quando Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa questão de destituição tem muito a ver com afastados, separados. Todos estão separados, todos estão destituídos da glória de Deus. E se nós pensarmos a respeito disso, nós temos algumas implicações. Porque se todos estão separados da glória de Deus, de alguma forma, se Deus tivesse permanecido na nossa história, Deus tivesse permanecido imóvel, nem aí, indiferente para com esta realidade, talvez todos nós hoje estaríamos mortos, ou sabe Deus o que mais, né? Agora, muito se fala a respeito de dor e sofrimento, né, nesse mundo, e uma das coisas ligadas a isso é que dá a impressão que Deus literalmente abandonou sua criação, né? Deus literalmente abandonou sua criação. E se você ler a Bíblia, mesmo diante dessa realidade, desde Gênesis ali, quando começa todo o processo da queda, e até o livro do Apocalipse, sobre as últimas questões, você vai ver uma coisa contrária a tudo isso. Ou seja, um Deus consciente de toda a dor e todo o sofrimento que veio como resultado do pecado humano, né? Mas um Deus que se move na história e, de alguma forma, Ele está chamando o ser humano o tempo todo para Ele.
Olha, existe essa separação que ocorreu, esse racha na história, minha com você. Houve essa separação por causa do pecado, porém eu estou aqui, disposto a trazê-lo para perto de mim, para junto de mim. Então, esse interesse da parte de Deus de ter novamente o ser humano junto dele. Junto. Não apenas no aspecto de ser um ser criado, lançado no mundo, mas junto, trazido para perto dele. É o que está dizendo o texto. A implicação, nesse caso não houvesse o convite da parte dele, aonde nós estaríamos, né? Aonde eu e você estaríamos se Deus não tivesse nos convidado para estar junto dele? Aonde nós estaríamos? Pare para pensar um pouco na sua vida. Pense na sua vida. Onde você estaria hoje se ele não tivesse te chamado? Provavelmente nós estaríamos fazendo as mesmas coisas que estávamos fazendo, né? Insistindo nos mesmos erros, cavando sempre, né, nos lugares onde a gente nunca encontra a água da vida, não encontra comida. A gente está lá sempre buscando nos lugares errados, como era comigo, provavelmente era com vocês. Antes de Cristo, aquela busca incansável por algo que não preenchia o vazio existencial que nós tínhamos dentro de nós. A outra questão que é interessante nesse texto, então, que como isso parte dele, ou seja, se não for ele intervir, se não for ele aparecer, se não for ele nos convidar, a gente permanece morto e separado, ok? Mas uma vez que ele entrou na minha história e ele te chama, e hoje vocês estão aqui porque ele chamou, porque se não fosse Deus nos chamar, nós não estaríamos aqui, amém? Certo? Ou um belo dia você estava na sua casa, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a pensar em Deus, vou começar a pensar em crer em Deus. Aconteceu isso com você? Não. Provavelmente, de alguma forma, você teve contato com o Evangelho. De alguma forma, de um modo sobrenatural, o teu espírito, a tua mente, a tua alma sentiu fome de Deus. E por razões que cada um aqui tem na sua particularidade, um dia sentiu, ouviu esse chamado da parte de Deus e respondeu esse chamado. E veio para junto dele. Dentro disso, desse chamado, uma vez que eu e você fomos chamados para junto dele, a implicação da nossa parte no chamado para junto dele implica em obediência fiel para com a aliança. Olha lá o que diz o texto. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. A implicação, então, que compete a mim e você, está na obediência fiel para com essa aliança proposta nele. Amém? Certo? Então, veja só, nós estamos falando de uma questão muito interessante nos dias de hoje, né? Porque o que você mais vê hoje é gente que não está nem aí para com relação à obediência que implica em fidelidade para com essa aliança proposta por ele. Ok? Então, o chamado para junto dele tem implicações, porque a gente tem a mania de falar a respeito só da parte boa do Evangelho, que é estar junto de Deus. Dá uma impressão que Deus é esse pai que gosta de mimar filhos, né? Onde você vai, mas você não muda de vida, você continua igual sempre foi, não precisa implicar em nada absolutamente na minha vida, mas eu estou junto dele. Eu vou continuar junto dele. E aqui está dizendo que não. Que é preciso pelo menos isso, uma obediência fiel a esta aliança que nós temos nele. Obediência fiel para com a aliança que ele propôs comigo e com você. Hoje se falou muito sobre aliança, né, durante o louvor. Bruno falou sobre aliança. Aliança, obediência fiel à aliança. Essa é a implicação minha e tua. Agora, a implicação na parte dele, no chamado para junto dele, tem uma coisa muito interessante aqui. Então, a primeira coisa é o teu chamado, a tua implicação. Seja fiel e obediente para com essa aliança. Na parte dele, o que ocorre quando eu e você somos fiel a esse chamado? Ser parte do tesouro pessoal dele. Você é parte do tesouro pessoal dele. Fale comigo. Eu sou o tesouro de Deus. Amém? Por mais feinho que você seja, por mais que
os teus pais possam dizer que você é o contrário disso, né? Por mais que a nossa tragédia, na nossa história, por mais que o mundo, que a vida, que todos possam dizer o contrário disso tudo, Deus nos chama para ser o tesouro dele. Tesouro. É o tesouro. Ou seja, é aquilo de mais precioso que ele tem. Eu e você. Mas para isso é necessário obediência para com a aliança nele. Toda a terra, ele diz lá, embora toda a terra seja minha, toda a terra é dele. Toda a terra absolutamente pertence a Adonai, o Senhor de toda a terra. Adonai é Senhor de toda a terra. Todos pertencem a ele. Como eu já falei, até os black metal pertencem a ele, mesmo que eles não queiram pertencer a ele. Todos os ateus desse mundo pertencem a ele, mesmo que não queiram, porque ele é o Deus de todas as nações, é o Deus de toda a terra. Amém? O reino é dele, tudo pertence a ele, porque é ele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Só que ele está dizendo o seguinte: olha, embora tudo isso seja meu, e eu até deixo esses caras fazerem o que eles querem com a vida deles, já que eles não querem me adorar, Romanos fala o seguinte, que Deus então os deixou livres para tudo aquilo que o coração deles, o pecado neles fluir, eles são livres para isso. Que vão, porque todos estão separados da minha glória, mas os eleitos ele chama. Ei, vem aqui, para junto de mim. Para junto de mim. E ele fala o seguinte: olha, eu sou o Senhor de tudo isso daí, mas você é meu tesouro pessoal. Você é meu tesouro pessoal. Você é parte disso. Abram lá suas Bíblias em Hebreus 6, 4 a 6. Para vocês terem uma ideia da seriedade que é a questão do chamado e das implicações que competem a mim e a você. Olha aqui que Hebreus 6, 4 a 6 está dizendo. Isso aqui, antes de você concluir alguma coisa em cima dele, você tem que esperar eu ler o outro texto que virá depois, ok? Mas antes disso, vamos ler. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O que Hebreus está querendo dizer com isso? Que o camarada vem para a igreja, recebe iluminação, participa do Espírito Santo, participa dessas questões da eternidade, participa da vida que envolve o reino, e esse cara cai. É impossível renová-lo para arrependimento. Sabe por que é impossível? Porque existe uma praga, uma doença que faz parte da vida cristã, chamada hipocrisia, que quando ela entra no meu coração, ela se aloja no meu coração, e ela se torna senhora do meu coração e do teu coração, não tem mais como sair disso. Esse veneno que entra no coração do crente, eu vou colocar crente entre aspas, porque depois eu quero tratar a respeito disso. Quando entra no coração do crente esse tipo de atitude, aí o bicho pega. Ao ponto do autor de Hebreus dizer: gente, é impossível, porque esse cara está expondo Jesus à vergonha pública. Por que está expondo Jesus à vergonha pública? Porque ele fala para todo mundo que Jesus muda a vida das pessoas, que Jesus é o Senhor da vida, que Jesus tem vida em abundância, que do interior daqueles que creem nele fluirão rios de água viva, porque ele diz ter vida eterna, porque ele diz crer num Deus todo-poderoso, mas a vida dele nega tudo isso no dia a dia. E aí, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que esse que cai expõe Jesus à vergonha pública,
Porque tudo aquilo que ele disse um dia contradiz, por meio da vida dele, aquilo que ele dizia. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que salvação implica numa coisa muito séria. Muito, mas muito séria. Que não é uma brincadeira. Ao ponto de que muita gente se apoia nesse texto para dizer que a salvação se perde. Que uma vez que você é salvo, há a possibilidade de você perdê-la diante desse texto. É um texto muito usado por aqueles que acreditam na perda da salvação. Obviamente que a minha leitura a respeito dele não é a mesma que essas pessoas têm. Eu não entendo isso daqui como perda da salvação, mas entendo isso daqui como a evidência de uma pessoa que nunca esteve salvo, por mais que experimentou de tudo isso daqui que nós estamos falando. Eu já vi gente, teve um amigo meu, que ele teve um problema de rim, e praticamente ele ia perder o rim. Praticamente. E ele, totalmente cético, não acreditava em Deus, em praticamente nada. Abusado mesmo. Criado na igreja, mas com todas as implicações de um hipócrita possível, aquele cara tinha. Daí alguém, um pastor lá, muito simples, foi lá na casa dele. Ele nem queria a oração, mas esse cara orou por ele. E ao orar por ele, ele foi curado disso. Ele ficou espantado. Falei, nossa, Pipe, eu fui curado, ele compartilhou isso comigo. A moral da história é que isso não fez a menor diferença na vida dele. Aí você pira um pouco nessas horas, né? Você não entende assim, por que Deus cura algumas pessoas que você olha assim, para que Deus vai curar uma porcaria dessa? Por que não deixou morrer? Não me pergunte isso. Quando chegar na eternidade, você pega a ficha lá, a senha, faça a fila lá, porque certamente nós temos muitas perguntas para Deus, né? Eu tenho muitas perguntas para Deus. Não sei se eu vou ter peito para fazer, mas a gente tem muitas perguntas para Deus que a gente não entende. Nós não entendemos, mas Ele é soberano e nós temos que nos submeter a isso em nome de Jesus. Então, é possível nós recebemos iluminação, nós provarmos do dom celestial, que é essa graça, tornarmos-nos participantes do Espírito Santo, porque uma vez que você está em comunhão com a igreja, você torna-se participante daquilo que é o Espírito Santo, essa vida maravilhosa que Ele nos dá, experimentar a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir. E você pode dizer para mim, mas como pode alguém provar do poder de Deus? Está aí uma prova que eu falei para vocês agora, o milagre. E olha lá em Mateus 7, 21 a 23, que para mim é a maior evidência de que isso é possível. Lá em Mateus 7, 21 a 23, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Olha só, 3 coisas pelo menos aqui, que deixam claras para mim e para você a possibilidade de um indivíduo fazer parte de tudo isso que Hebreus está falando e estar muito longe de ser verdadeiramente um nascido de novo, alguém que experimentou de fato Deus na sua vida, alguém que tem de fato o nome escrito no livro da vida, alguém que tem de fato o selo do Espírito em sua vida. É aquilo que Mateus está dizendo. O próprio Senhor Jesus diz, eles diriam, não profetizamos nós em teu nome? Profecia. Profecias em nome de quem? De Deus. Em teu nome não expulsamos demônios? Vocês podem dizer que uma pessoa que expulsa demônios não é um cara nascido de novo? Alguém ousa dizer isso aqui dentro? Nós não, mas a palavra diz que sim. Que é possível um cara chegar e ser o maior expulsador de demônios aqui de Curitiba. Ser o maior exorcista. Ser a maior Rebeca Brau aqui dessa cidade. A maior Neuza Antioquia aqui dessa cidade. Amém? Olha outra coisa que ele fala assim, e não realizamos muitos milagres. Vocês duvidam que uma pessoa que na televisão ali faz milagre todo domingo, todos os dias, esse cara não tem Deus na vida dele? A gente nem ousa julgar, nem ousamos julgar esse tipo de coisa. Não é assim que a gente trata as questões? Agora olha só, o que Jesus lhes diz claramente. Então eu lhes direi claramente, nunca
nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, o que Jesus está dizendo para mim e para você, Hebreus está dizendo, Êxodos está dizendo para mim e para você, é que essa aliança tem que implicar numa mudança de vida. Tem que implicar numa mudança de caráter. Tem que implicar numa mudança de conduta. Senão é tudo balela. É tudo blá blá blá. Não serve para nada. E implica em questões muito sérias de juízo da parte de Deus. Porque quando nós assim operamos, nós estamos expondo a cruz, a vergonha pública. Por isso que é impossível renová-los para arrependimento. E não tem coisa nem o maior para criar ambientes de hipocrisia do que algo chamado igreja. Porque a gente vai ouvindo da palavra todo domingo e aquilo vai se tornando comum na nossa cabeça ao ponto de que aquilo não tem mais implicação nenhuma no nosso caráter e na nossa vida. A gente vai se acostumando a ser crente da boca para fora. Porque a gente se torna participante. Entendeu? A gente vê o poder de Deus acontecendo, a gente vê milagre, a gente até expulsa demônios. Nós profetizamos, a gente faz tudo aquilo, né, que a onda gospel nos dá. Né? A gente cai, a gente chora, isso quando acontece, né? Eu fico pensando que quem não experimenta dessas questões na vida. A triste verdade do livro do Êxodo, de Hebreus e de Mateus, é que o grupo que se encontra ali, não apenas rejeitou as situações que estavam ligadas a tudo isso, mas que rejeitaram, na verdade, o próprio Deus. Porque uma coisa é a gente gostar das coisas do reino, outra coisa é a gente ser apaixonado por Deus, que é uma questão muito diferente. Você quer ver como isso acontece? Como a gente gosta dessa brincadeira com o reino de Deus? É quando a Bíblia diz claramente assim, ó, não faça isso, ponto. Eu não estou falando de Antigo Testamento, não estou falando de coisas ligadas ao Antigo Testamento, lá sobre lei. Eu estou falando de Novo Testamento, que é a era da graça. Mas a era da graça, de alguma forma, onde Jesus e os apóstolos chegam e colocam questões muito claras para mim e para você. Muito claras. E que muita gente ainda continua permanecendo no erro. Sexo antes do casamento. Segunda coisa, relacionamento com pessoas que não creem em Deus, que não tem nada a ver com fé, com Deus. Terceira coisa, palavras torpes. Quarta coisa, maledicência, falar mal dos outros. E por aí segue, né? Vícios. Por aí segue. A gente vai deixando o mal, o pecado, porque a Bíblia trata dessas questões como pecado. Nós não estamos negociando as questões da graça, porque tem muita gente negociando as questões da graça, achando que a graça é desgraça na nossa vida. A graça tem que nos levar à mudança de atitude na nossa vida, em nome de Jesus. Porque Deus não pode contrariar a palavra dele, irmãos. Deus jamais vai contra a palavra dele. Se Deus diz não faça isso, por causa da palavra, e um anjo te aparece, eu te digo, qualquer outro chega e te fala, qualquer coisa que seja contrária à palavra, aquele que diz, não foi ele, foi o diabo, foi o Satanás mesmo, foi o que vocês pensam que é o Lucifer, mas não é. Foi ele quem disse. Cuidado, quando Deus começa a trazer para a minha vida o argumento de que o vício pode continuar na minha vida, porque eu sou negociador com ele. Ele fala, não, um dia eu paro. Busque, ore, não aceite a implicação do vício para a sua vida em nome de Jesus. Sabe? A questão do sexo antes do casamento, eu não sei, meu irmão, eu já fui solteiro, sei o que é subir pelas paredes. Sei o que é isso. Sei o que é comer unha, sei o que é tomar banho gelado. Sei que Deus pisou na bola quando fez a mulher. Calma,
Não se queime. Estou dizendo que Deus podia ter feito uma árvore para fazer parte da nossa vida. Porque a gente olha para uma árvore, quem sente atração por árvore, né? Ninguém, né? Tem gente que abraça as árvores, né? Eu sei. Mas ninguém, né? Ninguém quer dormir com uma árvore abraçado, certo? Né? Certo? Eu acho que Deus podia ter feito só homem mesmo nesse mundo. E aí a reprodução seria por meio da oração. Né? As mulheres estão se queimando, estão achando que eu estou falando mal de vocês. Não é isso. Não estou falando mal de vocês. Pelo contrário. Eu estou falando que eu sei o que é ser solteiro, eu sei o que é. Isso que eu estou falando, está dentro de um contexto, ok? Eu sei o que é ser solteiro, eu sei o que é ter sexualidade, ok? E disso que eu estou falando. E que nós fomos chamados para lutar contra tudo isso na nossa vida por causa dele. Amém? Depois que casa, irmão, conheci gente que depois que casou 5 vezes por dia. Aí, coitada da mulher, né? E a gente tinha que sentar, assim. Uma vez eu tive que sentar. Falei, bicho, dá um jeito esse negócio aí, cara. Sei lá, bicho. Mas o que eu vou fazer? Não sei, cara. Põe gelo, sei lá. Põe gelo aí, cara. Aquieta, rapaz, pelo amor de Deus, cara. Coitada da tua esposa, bicho, pelo amor de Deus. Mas em todo caso, né? Muitas vezes eu vi situações assim, que antes de casar era, ó. Depois que casou, como eu já falei, né? Quando julgou o buquê, a periquita foi junto, assim, ó. Literalmente. Para longe, ó. Nunca mais. Jogou longe. Aí o maridão, velho, se ferrou, né? Aí ficar chupando o dedo. Cada 3 meses tá bom. E olha lá. Se nós estamos brincando, gente, é bem por aí mesmo. Né? E vou dizer uma coisa para vocês. É outra questão que a Bíblia trata como pecado. A abstinência dentro do casamento é pecado, a não ser que seja de mútuo consentimento, a Bíblia diz. Só em caso de jejum. E Paulo fala assim, vai em jejum uns dias, mas volta correndo. E coloca de preferência os atrasos em dia. Paulo está dizendo isso, sabe, até isso, porque eu sei de gente que é crente, mas pune o marido com a sua sexualidade. Entendeu? A Bíblia não nos dá esse tipo de autorização. É obviamente que essas coisas têm que ser consertadas, mas a sexualidade não pode ser usada como ferramenta, como forma de vingança de alguma forma. Estou falando para os casados, tá bom? Para os solteiros, pode regular mesmo. Mata ele de fome, em nome de Jesus. É sério, gente? Deus nunca vai falar para você, se relacione fora do casamento. Deus nunca vai falar para você, não é palavra dele dizer para você, faça sexo antes do casamento. Não é palavra dele dizer para você, se relacione com uma pessoa que não é cristã. Deus não fala esse tipo de coisa, porque se ele falar esse tipo de coisa, ele está indo contra a palavra dele. E Deus não abre exceções para mim e para você. Não há formas de Deus abrir exceções na palavra dele. Amém? Eu sei que tem muitas relações que acabam depois resultando em bênção. Amém? Mas cuidado ao falar que isso é palavra dele. É uma escolha unicamente minha e tua nesse processo. Eu posso chegar e dizer assim, olha, vou me envolver. Amém? Mas nunca diga, Deus mandou eu fazer isso. Amém? Né? Conhece aquele solteirinho que diz assim, a gente já é casado. Para Deus nós já somos casados. Conhece essa conversa? Né? Da irmãzinha, é verdade. Que lindo. Para Deus a gente é casado, então vamos lá. Vamos brincar então. Daí um dia, simplesmente, não estou mais afim.
chuta o balde. Né? Eu ouvi essa semana de um cara casado dizendo assim, simplesmente, não estou mais afim. Mas por quê? Não sirvo para estar casado. Mas tem outra mulher na história? Não estou afim. Mas, não estou afim. Mas e aí? Como é que faz? E casou agora? Não, pois é, mas não estou afim mais. A gente não troca de roupa? Então. Pronto. Daí você vai falar o quê? Não estou mais afim. É assim que os homens de hoje, os machos, lidam com as coisas, né? Quando eu leio esses textos, quando a gente lê esses textos, a gente pode pensar assim, eu gostaria de estar lá, de ver as coisas acontecendo, né? A grande verdade é que a gente está vendo o Espírito Santo agindo, porque ele está em mim, está em você. E mesmo assim, a gente continua cometendo os mesmos erros. Na caminhada cristã, muita gente se perde no caminho à eternidade. Sentem, provam, veem, mas o coração não muda, continua separado da glória de Deus e incrédulo diante de Deus. O autor de Hebreus está dizendo para mim e para você, olha o povo de Israel, olha para lá. Embora Deus lhes tivesse prometido, o não cumprimento da parte deles na aliança implicou que não colheram a promessa. E isso pode acontecer comigo e com você. Estejam atentos. Olha lá, continuando em Hebreus 6, a partir do versículo 7, olha o que diz. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. O que ele está dizendo? Olha assim, olha gente, que é tudo no mesmo contexto. Ele está dizendo, olha, seguinte, Deus, quando manda a chuva, a terra absorve, né? Ela cai frequentemente, e é ela que dá a colheita proveitosa. Mas é proveitosa para quem? Para aqueles que a cultivam. É para aqueles que a cultivam. Esses que cultivam recebem a bênção de Deus. É para quem cultiva. É para quem cultiva a mudança no caráter. É para quem cultiva essa mudança no dia a dia. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Olha o que o texto está dizendo para mim e para você. Seu fim é ser o quê? Queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas limitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Há várias palavras-chave nesse texto. Cultivar. Fé é algo que se cultiva. Salvação é algo que se cultiva. Não é algo que a gente pega e trata de maneira banal. A outra coisa que ele está falando aqui é a respeito de inutilidade. Eu e vocês não podemos ser inúteis no reino de Deus. Ele fala sobre prontidão. Nós temos que estar sempre em prontidão no reino de Deus. Ele fala sobre negligência. Não podemos ser negligentes com as coisas de Deus. Fala sobre imitar. Precisamos aprender a imitar Cristo na nossa vida. Ou imitar gente que é gente de Deus de verdade. Parar de andar com porcaria, com gente que é só imundícia na nossa vida. Amém? Fé e paciência. Lá em Êxodos 20, 18 a 21. Olha o que acontece diante do povo, e que tem muito a ver comigo e com você. E é uma das razões pelas quais muita gente não cresce na fé, muita gente cai na hipocrisia e permanece na hipocrisia por causa disso. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus os chama
E o povo fala: não queremos Deus. E eu penso que muitas vezes o pecado na nossa vida, a hipocrisia na nossa vida, é a maior demonstração que nós não queremos saber de Deus na nossa vida. Nós gostamos de fazer parte do show, mas não da relação, não da proximidade para com Ele. Por acaso não se trata das mesmas coisas o que fazemos com nossas vidas no reino? A grande maioria dos cidadãos do reino são meros espectadores à distância. Ficam assistindo as coisas à distância. Nós não o queremos. Queremos apenas o que é dele e não literalmente ele. O que aquele povo queria era o que Deus tinha para oferecer. Tudo que Deus tinha para oferecer para eles estavam interessadíssimos. Mas em Deus eles não estavam em nada interessados. Nós estamos mais interessados no nosso pecado do que em Deus. Para encerrar, você não precisa abrir sua Bíblia, eu quero ler 3 textos que devem ser a confissão da nossa boca, como demonstração do nosso amor para com Deus. O primeiro texto se encontra em Filipenses 4, 12 a 13. Diz assim: o contrário de tudo o que Israel um dia proclamou com a sua boca, o contrário daquilo que a gente proclama com a nossa boca, o contrário daquilo que muita gente tem feito quando diz sim para o pecado em sua vida como prioridade para Deus. Porque quando a gente diz sim para o pecado como prioridade, nós estamos dando na cara de Deus, colocando Deus em sabe Deus em que lugar em que a gente coloca Ele na nossa vida. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer tipo de culto que eu e você possamos oferecer a Ele. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer culto que nós possamos oferecer a Ele. Quer se dar bem na vida, quer acertar o alvo, quer ser próspero na sua vida. Quando digo prosperidade, eu estou falando de prosperidade verdadeira, não de dinheiro. Quer ser próspero na sua vida, quero ser próspero na minha vida, temos que obedecer a Deus e ser fiel à palavra dEle. Olha o que Filipenses 4, 12 e 13 diz. Paulo dizendo: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, não importa o que aconteça na minha vida, se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu tenho carro ou não tenho carro, se eu estou passando fome, eu tenho comida, se eu não passo frio, eu passo frio, se eu tenho ou não tenho onde morar, tudo eu posso nele. Amém? Porque é para Ele. Isso é grito de fé. Os crentes bunda mole de hoje, qualquer um dos pontos aqui que entra em questão no assunto fé, a gente apostata na hora. A gente chuta o balde, manda Deus pastar, literalmente. Atos 20, versículo 24. Se eu não me engano, Paulo também, falando a respeito da mesma situação, ele fala assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém? Fale assim comigo: eu pretendo completar a minha carreira no Senhor Jesus. Amém? E isso só vai acontecer na minha vida e na tua vida se nós buscarmos santificação. Se nós buscarmos aplicar literalmente a palavra, o desafio, a exortação, a vida cristã num todo nas nossas áreas na vida. Senão isso não acontece. Porque não tem promessa. Eu e você não podemos alcançar nenhum tipo de felicidade na nossa vida se nós buscamos o contrário daquilo que Ele tem para a nossa vida. Experimenta jogar areia no tanque de gasolina do seu carro. Mas joga bastante. Aí depois você ora assim: Senhor, obrigado por essa areia, porque eu sei que essa areia vai sustentar o meu carro. Aí você dá a partida. Você pode ter a fé que move montanha. Não tem nada nesse mundo que fará esse carro funcionar. Sabe por quê? Porque Deus não pode fazê-lo? Não. Porque Deus não é burro.
O burro é você que jogou areia no motor do carro, infeliz. Porque se Deus deu inteligência para um homem fazer um carro que funciona por meio de gasolina, por que você acha que ele vai mudar isso? A mesma coisa na nossa vida. O pecado resulta em morte, resulta em separação. Todos estão destituídos. Mas Deus chamou para si. Quando Ele chama para si, Ele propõe uma aliança. Olha, é o seguinte, você está junto de mim, eu te salvei, eu tirei daquela porcaria de vida. Você era um bêbado, vivia drogado. Mas na casa do Senhor não tem Satanás. Entendeu? Agora a coisa mudou. Agora é aqui, pertinho, juntinho. Agora não tem espaço para essa sacanagem toda aí, não. Entendeu? Não tem espaço para você manipular a palavra e fazer dela o que você bem entende. Essa semana eu estava tendo 2 debates com caras a respeito de tatuagem. Mesma coisa de sempre. Daí assisti um debate de 2 pastores lá. E eu gostei de uma coisa que o Silas falou. O Silas Malafaia matou a pau, é verdade. Ô, gente, quando o cara fala uma coisa boa, a gente tem que falar que falou uma coisa boa. Certo? Nem que seja o Chico Xavier, a gente fala, olha, falou uma coisa que presta. Nem que seja o Satanás, fala, Satanás, você tem razão. Isso aí é verdade. Você é o pai da mentira, mas essa parte é verdade. Certo? Comparando o Satanás com o Silas Malafaia, é sacanagem, né? Mas tudo bem. E o Silas falou que esse negócio de discussão de tatuagem não tem nada a ver com a Bíblia. Ele falou isso mesmo. Olha, não tem respaldo bíblico para você condenar uma pessoa de fazer uma faculdade, uma tatuagem. Uma tatuagem não tem respaldo bíblico para você condenar o uso da tatuagem. Entendeu? Isso daí, não esquece, gente, esquece, isso daí não tem nada a ver. Vocês estão indo para o caminho errado. A questão, acho que ao crente nem tudo convém. Então, eu acho que sim, se o cara quiser fazer uma tatuagem ali e tal. Agora, quando o cara vai lá, rasga a cara, né, põe uns troços no nariz, assim, que parece, fica maior que o meu, para você ter uma ideia, o negócio, né? Porque aquele negócio parece um hipopótamo, né? Aí eu acho que o cara já está meio que extrapolando, mas também a vida é dele. Entendeu? E o Silas conclui dizendo o seguinte: olha, as pessoas confundem com a palavra de Deus gosto pessoal. Uma coisa é eu não gostar. Ele fala assim, uma coisa é eu não gostar. Eu posso dizer, olha, eu não gosto. Não gosto. Mas também a palavra diz o seguinte: quem come carne não julga o que não come. Quem não come não julga o que come. Cada um cuida do seu nariz. O meu, se eu for cuidar dele, eu já vou ter bastante trabalho. Entenderam? Então os caras ficam nessa, né? Ah, eu não gosto. Você consegue imaginar os apóstolos fazendo tatuagem? Eu falei, consigo. Consigo. Oxe. Né? Consigo imaginar Paulo com os braços fechadão. Alargador, tudo. Consigo. Consigo imaginar. Depende do contexto cultural em que ele estava inserido, eu consigo imaginar de boa. Assim como consigo imaginar Paulo peladão lá na selva amazônica, andando também. Se ele tivesse nascido na selva amazônica, não, nada. Ia ser mais partindo com o Charlie, assim, ó. Né? Charlão. Mais ou menos assim. Então eu consigo na boa. E os caras ficam usando aquele assunto, né? Mas você é templo do Espírito Santo. Eu tenho uma raiva quando usam esses textos. Porque o texto não tem nada a ver com o assunto. O que Paulo está falando a respeito do templo do Espírito Santo, aí tem a ver com aquilo que nós estamos falando nessa noite. Está falando sobre prostituição, sobre imoralidade sexual. Não cometa esses atos porque você é templo do Espírito Santo. Aí sim, não tem nada a ver com usar brinco, como rapar o sovaco e outras coisas más. Né? Quem gosta de selva é índio, galera. Né, Charlão? Não, esquece. Esquece o que eu falei. Vamos lá. Deixa eu mudar de assunto aqui. E para encerrar, 1 Coríntios 15, 31, Paulo lhe diz assim: todos os dias enfrento a morte. Todos os dias enfrento a morte. A grande verdade é que eu e você precisamos morrer.
Porque enquanto a gente aceitar para a nossa vida que nós somos os senhores da nossa vida, que nós fazemos da nossa vida o que a gente bem entende, o céu passará muito longe de nós. Os agentes da eternidade, os cidadãos do céu andam em novidade de vida. Amém? Os cidadãos do céu renovam suas mentes todos os dias em Cristo Jesus. Buscam uma vida de santificação, de mudança. É por isso que o mundo ri na nossa cara, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que estava vivendo uma vida maravilhosa e caiu e hoje está de novo na mesma merda de vida, né? Quantas vezes a gente faz isso com a nossa vida, né? Quero que você feche seus olhos. Eu creio que se você está aqui nessa noite, Deus não te trouxe aqui à toa. Deus está querendo falar algo com você e comigo nessa noite. E diz respeito à santificação, diz respeito à mudança, diz respeito a viver uma vida que glorifique o nome dEle. Para que a gente não possa chegar naquele dia e dizer, Senhor, Senhor, e ouvirmos da boca dEle que Ele não sabe quem somos nós. Eu quero que você pense um pouco, como é que está a sua vida, como é que está a sua busca por santificação, o que o mundo lá fora tem lançado sobre a tua mente, que tem de alguma forma levado você, te afastado de junto dEle. Deus nessa noite está querendo trazer todos nós para junto dEle, para sermos de fato o tesouro dEle. Deus olha para mim e para você e nos considera o tesouro dEle, o que Ele tem de mais precioso. E tudo o que Ele pede de mim e de você é que a gente obedeça a palavra dEle, os conselhos dEle, porque são conselhos de vida eterna. Sabe, se você chegou nessa noite aqui e a palavra nessa noite tocou no seu coração, falou de alguma forma que você precisa mudar, eu quero te convidar a vir aqui na frente, se colocar de joelhos, que eu quero orar por você. Se você está disposto a recomeçar um novo tempo, um tempo de não dar mais as costas, como Israel fez, mas se você quer entrar na nuvem, quer estar junto dEle, vem aqui na frente, se coloque de joelhos, que eu quero orar para você. Quero pedir assim que os irmãos que estão mais na frente venham e cada um coloque a mão sobre um dos irmãos que estão aqui, que você vai estar representando toda a igreja. Coloque a mão no ombro, se quiser também se agachar e orar junto, sabe, bem perto. Pode vir mais pessoas aqui. Venham, preciso de mais uns 10 aqui na frente. Toda a igreja, estendam as mãos na direção. Sabe, se você ficou talvez constrangido de vir aqui na frente, onde você estiver agora também, coloque a mão assim no seu coração e também receba essa oração. Senhor Deus, nós queremos te exaltar, Deus, porque o Senhor é o Deus que sempre nos dá a chance de nos arrependermos, de voltarmos atrás, de mudarmos a direção da nossa vida, Senhor. Nos perdoe, Senhor Jesus, porque nós não te colocamos como a prioridade na nossa vida, como a razão primeira e última da nossa existência, razão de todas as coisas em nós, Senhor. Deus, eu quero pedir por todos esses que estão aqui, Senhor,
e estender essa oração para com todos nós, na verdade, Senhor. Porque todos nós precisamos dessa oração em nossa vida, Senhor. De que o Senhor nos responda, trazendo sobre as nossas vidas, primeiramente, o teu perdão, Senhor Jesus. Perdoe todos os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas desobediências, as nossas insistências, Senhor, em fazer tudo que é contrário ao teu conselho, a tua voz, a tua ordenança para com as nossas vidas, Senhor. Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados dos teus filhos que estão aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor. Renova-os nessa noite, Senhor. Que o teu perdão e a tua graça desça sobre eles nessa noite, Senhor. Nós, como igreja, Senhor, nós os perdoamos em teu santo nome, Senhor Jesus. Perdoamos todos os pecados deles, Senhor. Deus, eu quero também, em teu nome, Jesus, declarar o perdão sobre toda a tua igreja aqui nessa noite, Senhor. Sobre todos os pecados, Senhor, que estão sendo trazidos, Pai, com genuíno arrependimento, que o teu perdão desça sobre essa igreja nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Deus, que toda a culpa, toda a acusação, Senhor, de Satanás cesse nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Que os teus filhos, Senhor, quando se levantarem nessa noite, neste lugar, Senhor, se levantem, Senhor, como novidade de vida, santificados por meio do teu sangue, Senhor. Que eles saiam nessa noite, Senhor, como vida nova, Senhor, como criaturas novas, Senhor, para um novo tempo, Senhor, para um novo chamado junto de Ti, Senhor. Sabe, que o Senhor os abrace mesmo, Senhor, abrace esses tesouros que estão prostrados diante do Senhor nessa noite, e os traga para junto do Teu tesouro, Senhor. Coloque, Senhor, na sala do trono, Senhor, no Santo dos Santos, onde ninguém mais pode tocá-los, Senhor. Que eles sejam 100%, Senhor, Teus, todos eles, Pai, que eles possam ser Teus, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém? E pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa igreja, desde o começo, o nosso compromisso sempre foi em pregar a palavra. A gente nunca esteve preocupado em falar a palavra que agrade as pessoas. Amém? Certo? Nós não estamos aqui nessa igreja negociando o evangelho da cruz, que traz implicações maravilhosas no que diz respeito à graça, ao amor, aquilo que a gente vivencia no reino, mas sabemos também que quando a gente vivencia o contrário disso tudo na nossa vida, isso é resultado do pecado na nossa vida. Ok? Galera, tem cantina lá atrás depois, certo? Eu queria dar 2 recados para vocês. Aliás, não é nem recado, é apenas trazer à memória 2 questões. A primeira questão é que se você tem dúvidas com relação a dons, a chamado, sabe, se você quer algum lugar aqui dentro da Gólgota para você trabalhar, você procure o Christopher. Lá, o Christopher, ele é o líder dos ministérios, ok? Então o Christopher é o responsável nessa parte de direcionamento com relação a ministério. Então não adianta você me procurar, Pipe, eu quero fazer isso. Não adianta, tem que falar com ele, certo? Fala com ele. Eu já coloquei ele justamente para isso, para ele se preocupar com essa parte, não dormir e esquentar a cabeça com isso. Amém? Certo? A segunda questão é com relação aos casamentos, com relação aos casais. Nós separamos 2 casais aqui na Gólgota, que são casais que estão cuidando dos casais. Ou seja, se você está passando por problemas dentro do casamento e precisa de conselhos, direcionamento, sei lá, né? Às vezes a coisa não está legal e você precisa de ajuda nessa área, você procure também o Christopher e a Mari. Mari, levanta a mão aí. Levanta a mão. É que ela não rapou o sovaco, por isso que ela não está levantando a mão. É da Assembleia, a irmã ali. E o segundo casal é o Maurício e a Rose, ok? Certo? Então vocês procurem esses casais, eles estão disponíveis. Amém? Certo? Ok? Vamos. Tem mais alguma coisa que queria falar, amor? Não? Então fiquem de pé. Pegue o seu irmão que está ao seu lado. Ore pela vida dele. Abençoe a semana dele em nome de Jesus. Deus os abençoe.